A internet, né, quando você cria o seu conteúdo e putz, o podcast bombou, o cara pega um corte e ele realmente, pode manipular o que aconteceu. E aí todo mundo vai lá, uma onda aqui, uma manada e vai querer te ferrar. Isso é uma coisa que é do Twitter, que acho que você já sofreu isso no passado. Várias vezes. Mas pontualmente, você mesmo foi lá e se pronunciou, você falou uma puta barbaridade, né? De um jeito horrível. Falou de um jeito horroroso. E aí você tem o direito de se arrepender, né? Do que você falou. Sim. E as pessoas não deram tempo para você se pronunciar em relação a isso. Por que os caras querem? Que você peça desculpa e que você morra. Mas eles querem eles querem que você... exatamente. O Adrilles, exatamente isso que você... Porque o Adrilles me ligou de madrugada, até eu tava com a Emiliano e falou, puta, o Adrilles vai se ferrar. Porque ele deu tchau, printaram o negócio e colocaram. E aí o Adrilles falou, porra, eu não tenho nem como me defender. Eu falei, mas não tem defesa nessa hora. Porque a histeria é tão grande. E o cara, ele pega só o print, só aquilo que você falou. Você viu lá, o Jornal Nacional, ele dando o texto, o William Bonner, ele dá um texto totalmente fora daquilo. Porra, a gente vê lá. Porque acho que o programa tem 3 horas. Naquelas 3 horas não foi isso que ele falou. Mas é muito forte. Mas as pessoas, elas não assistem o programa. Total. É que nem o Pânico. Você tira o pedacinho e acabou, bicho. É aquilo que vale. É o corte. Dos cortes. Isso aí. Mas a reflexão que acho que ele fez, Emílio, foi falar, cara, tava bebaça, muito louco, eu falei uma puta barbaridade sem saber do contexto, não sei o repertório, né? Não estudei tanto pra falar sobre isso e foi uma cagada. Muita gente atribuiu que eu tava bêbado e por isso eu falei algo... Essa é sua opinião por estar louco, né? Você foi sincero. Mas na verdade, o que eu falei quando eu tava bêbado a ideia que eu tava defendendo é a ideia de liberdade de expressão, que é a primeira emenda dos Estados Unidos. Sim. Essa é a ideia. Não é uma ideia radical, não é uma ideia... É uma ideia que é constitucional e foi aprovada pelos ministros supremos dos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo. Sim. Não é uma ideia assim, nossa, que ideia... Oh, meu Deus, de onde ele tirou isso, entendeu? Agora, na forma com que eu fui defender esta ideia, eu errei. Eu defendi essa ideia de uma maneira muito burra e eu defendia de uma forma muito burra porque eu tava bêbado, isso ajudou. Aí eu defender de uma forma muito... Quando você tá bêbado... Falta de argumentação. Pouco embasada. Exato. Mas você não acha que o ato seguinte desse podcast que você tinha feito com o Kim Kataguiri e com a Tabata Amaral, isso. Quando você tava já se retratando, você não acha que isso contribui pra turba dar o golpe final, a facada final? Eu achei que foi pior, sabia? Eu olhei você, eu vi o vídeo da retratação. Quando eu vi o vídeo da sua exposição... Eu já tive debate sobre liberdade de expressão no ambiente lá do mestrado e do doutorado. E é um debate profícuo, é um debate inteligente, é um debate bom e tem que ser feito. E a gente não pode de alguma forma se apegar a minudências aí, a questões menores, entendeu? Que foi o que aconteceu. Mas eu acho que quando você se retratou foi pior a emenda do que o soneto, você não acha? Eu concordo com você, tem um cara que eu gosto muito que é o Jordan Peterson e ele fala, você nunca deve pedir desculpa a uma turba sangrenta que só quer te matar. Porque eles não querem a desculpa, eles querem a sua morte. Exato. E você pedir desculpa, você abre uma fragilidade para a percepção de que você realmente estava... que foi justificável a repercussão histérica da sociedade, entendeu? Eu respeito a opinião pública, mas a questão é que a gente está vivendo numa fase da sociedade que não é a opinião pública mesmo, entendeu? É uma minoria de pessoas que são muito barulhentas e que elas entenderam esse mecanismo de cancelamento nas redes e ela usa isso para calar todo mundo que não tenha uma ideia que é a ideologia deles defendem. É uma massa coordenada, não é uma coisa assim espontânea da sociedade. Mas provavelmente você deve saber quem são essas pessoas. Você sabe quem são? Sleeping Giants, essa turma. Sleeping Giants, a própria Globo, UOL. Eles todos... Cara... Universa. Falei do agora UOL aqui, vocês querem... Eles falam... Universa do UOL. Eles falam que... macho tóxico. Eles falam que é o renascimento da humilhação pública depois de 180 anos de calmaria, né? A gente teve lá em 1837 na Inglaterra, 1839 nos Estados Unidos, a queda da humilhação pública, mas a internet trouxe isso de volta 180 anos depois. E é uma ferramenta política, né? E dá certo. E quanto mais dá certo, mais eles usam. Porque, tipo, né, eu fui cancelado, e depois o Arthur do Mamãe Falei foi cancelado, o Ki foi cancelado, aí não sei quem é cancelado, e todo mundo é cancelado. Isso não é uma coisa espontânea. Isso as pessoas perceberam que tem um jogo e elas estão utilizando esse jogo para destruir as figuras políticas que elas são contra.
No início até, assim, você pega a internet alguns anos atrás, a gente achava que poderia ser uma justiça, então ocorria algum problema com uma marca, por exemplo, num caso de desemprego daquela pessoa ali, as pessoas iam lá e faziam um mutirão contra a marca e tal, e parecia que causava-se uma certa justiça, mas aí tomou uma proporção tão bizarra e grotesca nesse tipo de caso, né? Por exemplo, aquele caso do vira uma perseguição mesmo. Do iFood. Eu fiz uma pergunta para o advogado e aí causou uma comoção enorme por causa de uma pergunta sobre a lei para um advogado. E aí o iFood pegou e tirou o patrocínio do Flow e soltou uma nota falando, não compactuamos com ideias, não sei o que, blá, 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 blá. E aí você vai olhar, saiu uma reportagem recentemente que o iFood contratou uma empresa de marketing gigantesca para ferrar o cara que era o líder do movimento dos entregadores. Dos motoboys. Aí essa empresa paga de boazinha, pega de bastião da moralidade, de defensores dos bons costumes, mas por trás das câmeras, os caras são desculpa a palavra, mas são os filhos da puta que estão fudendo as pessoas que estão tentando se organizar para ter direitos melhores nas condições de trabalho que eles têm lá. Então, não é mais uma questão de bem e mal, é só hipocrisia e poder político. É estética. Estética. Então, mas é o mundo que vivemos, meu querido Monark. Você tem duas opções. Você vai lá para Alcântara da Serra. Alcântara da Serra planta umas maconhas, você acorda de manhã e fala, opa, como é que tá o tempo hoje? Hoje vai chover. Então vou ficar aqui. Ou então entra no negócio e vambora. Mas é isso que eu quero fazer. Vambora, vamos lutar. Eu acho que a gente tem que entender que isso está acontecendo e a gente não pode se calar. A gente não pode deixar com que isso vire normal para sempre. Existe um caminho onde a gente educa a sociedade para eles entenderem que eles estão sendo feitos de gado, de massa de manobra, de poderes que eles nem acreditam. O cara, o jovenzinho do Twitter, ele vai lá, me cancela, acha que está fazendo bem para o mundo. Não tá não. Você é apenas uma pecinha numa engrenagem política que vai fortalecer os piores crápulas que estão aí espalhados. Eles que estão dominando. Essa questão é interessante, né? O boicote deixou de ser a marcas e passou a ser de pessoas por conta das redes sociais. São os idiotas úteis, né? Os idiotas úteis. Então você faz o cancelamento, é que nem, por exemplo, ler qualquer chat, não tô falando do chat aqui do Pânico, mas você vê a quantidade de loucurado que tem, gente maluca que começa a tentar atacar você pessoalmente. Então, quando eu acho que você cria... alguns ambientes são criados. Então, por exemplo, o seu, eu acho que pegaram um detalhe, que nem o do Adrilles, e exploraram, exatamente com o intuito de você era a bola da vez, né? Mas tem gente também que contribui para isso. O Arthur Duval, eu acho que ele criou a bomba que ele sentou e explodiu em cima dele também. Eu acho que, diferente do meu caso com o Arthur Duval, o que ele falou é meio bad. Tipo, você olha aquilo e você fala, porra, não é muito legal falar o que ele falou, tal, mas não cometeu nenhum crime também. E é uma opinião que, se você for em qualquer bar, de qualquer lugar do Brasil, você vai ouvir 20, 30, 40 vezes pior. Mas, por exemplo, eu entendi a comunidade ficar puta com você, porque é o seguinte, quem estava ali? Kim Kataguiri e a outra deputada lá. Tabata Amaral. Deputada Tabata. Esquerda. Toda, isso aqui é esquerdinha, direita, um debate. Aí você pega, bicho, o Holocausto, que foi pior coisa da história. Pior coisa da história do mundo, não sei o quê, e coloca para disputar entre Jair Bolsonaro e Lula. É isso que os caras não aceitam. Não, mas é que também... Entendeu? É isso que os caras não aceitam. E eu entendo isso, porque aí você banaliza. Aí qualquer coisa que é um negócio que, porra, que o cara foi exterminar um povo inteiro. Matou criança, não interessava se era criança, se era nada, punha na campo de concentração. Porra, a gente tá vendo aqui agora essa barbaridade tá tendo na Ucrânia, e lá foi 10 mil vezes pior, porque, porra, era trem, mais trem que não interessava. E a gente começou a pegar aqui nessas discussões, aí o cara começa a banalizar, aí o cara vai falar, pô, isso não é nada. E é um povo que sofreu, e eles sofrem dentro deles isso até hoje. Porque é uma coisa que muita gente tenta negar, fala que não aconteceu. Tem livros falando que nunca aconteceu o nazismo, que nunca aconteceu o Holocausto. Eu entendi isso e entendi você dessa liberdade ampla que você quer
dessa discussão ampla, que é um negócio americano, mas lá isso já há 400, 300 anos que eles fazem isso. Sim, com certeza. Aqui a gente não tem isso. Aqui no Brasil a gente não tem essa discussão ampla. Dimensão. Não tem essa dimensão. Sim, não, eu concordo que eu errei na forma de abrir essa discussão. E esse erro foi o que causou essa comoção social. Eu concordo plenamente com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer que, tipo, o que eu disse não era isso. Eu não estava defendendo ou querendo colocar como normal essa parada, de forma alguma. É que, na minha visão de liberdade de expressão, que é a mesma dos Estados Unidos, eu acho que a gente tem que ser aberto para que a gente veja quem que é esses caras. Para que eles possam falar quem que são e a gente vê, e aí a gente pode saber, esse cara é um merda. Então, sem identificar quem é. É melhor você deixar a liberdade agir para você descobrir a essência das pessoas. Porque se você começa a minar a possibilidade da pessoa se abrir em público, aí você cria os tabus e você cria esses hipócritas, estilo Dória, que sai chamando a galera de negacionista. Que Dória? Não, tá vendo? Dória no meio. Porque pra mim, Dória, calcinha. Perdão. Desculpa, perdão, Dória. Eu acho ele hipócrita. Vai botar o Dória aqui na discussão, botamos com o Monarca aqui.